sempre Hashem, ele ouve, pelo menos ao nosso ver, as nossas rezas. A gente pede e fala, putz, não está acontecendo, não está dando certo, estou rezando justo hoje, eu estava ligando para algumas pessoas, estava falando com uma pessoa aqui da comunidade, ele comentou, falou, Rabino, eu briguei com Deus, porque Deus não escuta mais minhas rezas. Falei, como assim Deus não escuta? Aí comecei a explicar, contou toda a história dele, mas de qualquer jeito, às vezes acontece da pessoa se sentir um pouco incomodada, porque Deus não escuta, ou parece que ele não escuta, os meus chamados. Então, hoje eu queria entrar num ponto interessante com vocês, como a gente consegue rezar de uma maneira de que Hashem ele vai ouvir as nossas rezas. De uma maneira que ele vai realmente prestar atenção, pelo menos a gente vai tentar ao máximo, e ele vai ouvir o que a gente está pedindo para ele e como isso acontece. Para a gente meditar um pouco nesse ponto, eu queria entrar na história de uma pessoa, que essa única pessoa, essa grande pessoa, que é uma mulher judia, que eu já vou entrar, já vou contar a história dela, baseado nela, na história dela, todas as leis das rezas são aprendidas. Baseado na história dessa pessoa, tudo aconteceu e várias leis a gente vai aprendendo e a gente vai mudando muita coisa por causa disso. A mulher que eu estou falando é a famosa Hannah. Quem é essa Hannah? A Hannah foi uma grande mulher. Ela foi a mãe do profeta Shmuel, do profeta Samuel, um dos maiores profetas que tiveram. Está escrito que como Shmuel só existiu Moshe e Aharon, só os dois irmãos, Moshe, Arão e Shmuel. São três pessoas que foram os mais elevados do mundo. Então essa Hannah, qual é a história dela? A história dela, a primeira coisa, só um parênteses, a gente lê no primeiro dia de Rosh Hashanah. Quando a gente vai na sinagoga, logo depois da leitura da Torá, nós lemos a famosa Haftarah. Essa Haftarah, que é uma parte dos profetas, nós lemos a história dessa Hannah. E a história dela, em resumo, só para contar para vocês, ela é uma mulher que era casada com um homem chamado Elkanah. Ela estava casada durante 10 anos, não tinha filhos. Ela decidiu, então, já que ela não tinha filhos, pelo menos eu vou deixar meu marido ter filhos. Então ela trouxe mais uma mulher em casa, a chamada Penina. Naquela época era muito aceitável essa ideia de poder trazer uma outra pessoa, uma outra mulher, para morar junto, e uma segunda esposa para pelo menos o marido poder ter filhos, porque com ela estava muito difícil. E realmente essa Penina, ela teve 10 filhos. Só que essa Penina, ela causava muito sofrimento na Hannah. Ela sempre acabava incomodando a Hannah. Ela virava e falava, Hannah, meus filhos, eles estão indo para a escola, e os teus? Hannah, meus filhos, eles estão agora indo para o parquinho brincar, e os teus filhos? Ela ficava sempre incomodando a Hannah. Era uma pessoa muito, muito difícil de lidar, mesmo que ela tinha os 10 filhos dela, mas ela sempre jogava na cara de Hannah tudo isso que acontecia. E a Hannah se sentia muito incomodada. Como pode ser que a Penina tinha os 10 filhos e ela nunca teve nada? E ela sempre rezava, pedia, ela nunca conseguiu nada demais. Até que passaram-se 19 anos que eles estavam casados. Eles foram, certa vez, para o santuário, para o Mishkan, que ficava na cidade de Shiloh. Naquele santuário, naquele momento que era um momento de festa, eles foram trazer um sacrifício. Foram fazer um corban para Deus. Nesse sacrifício, a família da Penina sentou de um lado da mesa, com todos os 10 filhos. E a família de Hannah, ou seja, só ela sentou sozinha do outro lado da mesa. E ela começou a chorar, ela percebeu, eu não tenho filhos, eu sou muito sozinha. Ela estava realmente muito incomodada com isso. Até que o marido dela chegou e falou, minha querida esposa, será que eu não valho mais para você do que os 10 filhos? Será que eu não sou suficiente para você? Você tem que ficar deprimida por causa disso? Quando a Hannah ouviu isso, mudou toda a história. Ela entendeu que o marido também tinha desistido dela. Quando ela entendeu que o marido também desistiu de ter filhos com ela, ela falou, esquece. Eu sei que agora tudo depende de mim. Então ela levantou, foi pro santuário, foi pro Mishkan, pro templo naquela época, e falou, Deus, por favor, começou a chorar, rezar para Deus, para que ela tivesse um filho. Realmente, passaram alguns meses, ela teve o mérito de ver os 5 filhos, e ainda ela conseguiu ver 2 netos por causa dessa reza. Como eu falei, nossos sábios aprendem várias leis de reza baseadas nessa história dessa Hannah. Várias leis muito interessantes, leis muito, muito especiais, até hoje em dia que a gente consegue aplicar, eles aprendem dessa história de Hannah. E a pergunta que eu faço para vocês agora é por que a história de Hannah ela é tão comovente assim? É uma história bonita, uma história que toca o coração, tá bom, ela chorou, não tinha filhos, pediu e a Hashem ouviu, maravilhoso. Mas se a gente for olhar na história, tem outras pessoas que também tiveram histórias de reza muito bonitas. E a reza deles foi aceita também.
Eles rezaram, Deus ouviu, mandou o que eles precisavam. Mesmo assim, a gente escolheu quem? A Hannah. Por que a gente escolheu a Hannah? O que ela tem de especial? Que história é essa que ela tem? Ela consegue realmente iluminar todas as leis da reza que a gente se baseia por causa da história dela. E mais um detalhe interessante. Em geral, quase tudo, a gente gosta de aprender do que está escrito nos 5 livros da Torá. Essa história da Hannah não está nos 5 livros, está dentro dos 24 livros, que são os livros dos profetas, das escrituras sagradas, mas não é parte do que dos 5 livros que Moisés escreveu, baseado, obviamente, no que Deus disse para ele. Então, se na Torá existiram várias histórias tão bonitas quanto a da Hannah, por que a gente tem que aprender todas as leis de uma história dos profetas e não aprender de algo baseado na Torá? Que história que eu estou me referindo? Por exemplo, Abraham Avinu, grande patriarca Abraão. O que aconteceu com ele? Ele rezou pelo rei Avimelech, que foi o rei naquela época. Ele rezou para que Deus tirasse todas as doenças. Quando ele rezou, Deus ouviu, tirou a doença. Depois teve outra história, por exemplo, do famoso Eliezer. Eliezer foi o escravo, o ajudante de Abraão Avinu, que também rezou para encontrar uma esposa e Deus ouviu, ele encontrou a esposa para o filho do patrão. Ou mesmo, melhor ainda, se a gente não quer comparar as histórias, então vamos pegar uma história que está ligada com filhos. O próprio Yitzhak, nosso patriarca Isaac, e a Rivka, a Rebeca, eles ficaram 20 anos sem ter filhos. De repente, eles rezam para Deus e Deus manda um filho. Então, quer dizer, aconteceram histórias tão bonitas quanto a de Hannah na Torá também. Porque a gente tem que aprender somente da Hannah, que está nos livros dos profetas, das escrituras, e a gente não aprende do que está claramente na Torá, dessas histórias tão bonitas que acontecem. Então, daqui a gente vê um ponto interessante, que, no final de contas, a reza de Hannah tinha uma coisa muito especial. Tem algo muito especial que a gente tem que aprender, tem que tentar tirar dessa reza, lições muito bonitas que a gente consegue aprender mesmo para os nossos dias. E, de novo, voltando à pergunta, como a gente consegue rezar de uma maneira que Deus vai realmente ouvir as nossas preces. Então, antes disso, vamos entrar em algum outro ponto, baseado também, ligado com essa história da Hannah. Em Rosh Hashanah, como eu falei, nós lemos essa história. Qual a ligação de Rosh Hashanah com essa história? Primeira coisa, existe uma ligação técnica de que a gente lê os profetas baseado no que foi a leitura da Torá. Então, já que na Torá nós lemos sobre a gravidez, sobre o nascimento do Yitzhak, do nosso patriarca Isaac, então, algo baseado nessa história, nós lemos a história de Hannah. Mas existe uma outra explicação um pouco mais profunda. Por que nós lemos essa história de Hannah no dia do Rosh Hashanah? Então, eu já vou trazer um resumo para vocês, o final da história, para a gente entender melhor. Baseado em todos os livros e cálculos e tudo, tiveram 3 pessoas que engravidaram em Rosh Hashanah. Quem foram? A primeira pessoa foi Sarah, que era a esposa de Abraão. A segunda pessoa foi Rachel, famosa Raquel, esposa do Jacó. E a terceira pessoa foi Hannah, que é a nossa pessoa da história. Então, quer dizer, essas 3 mulheres engravidaram em Rosh Hashanah. Então, daqui, já que as 3 engravidaram em Rosh Hashanah, a gente começa a entender a grandeza da nossa reza no dia do Rosh Hashanah. A gente começa a entender quão grande é a nossa reza em Rosh Hashanah. Já que elas conseguiram engravidar, elas rezaram para Deus. São pessoas que demoraram para ter filhos, as 3. E rezaram, e Hashem deu o filho. Então, quer dizer, em Rosh Hashanah tem algo especial. Nossa reza nesse dia não é uma reza normal, não é uma reza comum. É uma reza especial que a gente tem que tentar entender qual é o ponto dela. Então, como essa reza da Hannah virou algo tão especial, algo tão essencial, é o que a gente vai ver agora. Queria contar para vocês uma história bonita que eu ouvi há um tempinho atrás, de um lar dos velhos, nos Estados Unidos. Ligam para uma família e falam, infelizmente, a mãe de vocês faleceu. Então, por favor, podem fazer o enterro, pegam o corpo, enterram ela. A família foi, fez toda a cerimônia e sentaram o Shiva, o famoso Shiva, Deus nos livre, sentaram 7 dias de luto pela elevação da alma da mãe. Durante esses 7 dias, de repente, eles recebem um telefonema. Esse telefonema, quem está na linha, nada mais do que a própria mãe. Como assim? A mãe está na linha, começa a conversar? Não, realmente é a mãe, não é nenhum golpe, não é nada. É a mãe que está na linha. O que aconteceu? Eles começam a conversar e tal.
A mãe fala, como assim? Eu tô viva, eu tô aqui, podem me visitar. Por que vocês não estão vindo? Por que vocês não vieram nesses últimos dias? E eles levantaram, todos felizes da vida. Graças a Deus, mamãe tá bem, tá viva. Foram lá no lar dos velhos conversar com a mãe. O que eles descobriram? Que o lar dos velhos se confundiu. Eles se confundiram e ligaram para a família errada. Então agora eles ligam para a família certa. Falam, olha, desculpa, sua mãe já faleceu, a gente esqueceu de avisar, já aconteceu há um tempo atrás. E o filho que atende era uma pessoa muito dura. Esse filho fala, ok, minha mãe faleceu, então sabe o quê? Eu não era muito ligado com ela. Se quiser, podem ficar, mas eu quero pedir uma coisa para vocês. Que vocês não enterrem o corpo. Eu quero que vocês cremem o corpo dela. Era uma mulher judia. Não quero que minha mãe esteja enterrada, eu quero que vocês cremem o corpo. O lado dos velhos fala, mas calma, acho que você não está entendendo o que está acontecendo. A sua mãe ela já foi enterrada. Já aconteceu, já fizeram a cerimônia, porque teve esse erro. Aí o cara fala, uau, agora eu estou entendendo algo especial. Minha mãe era uma pessoa daquelas pré-históricas. Ela sempre vivia lá naqueles tempos antigos. Ela falava que a gente tem que ser enterrado, ela sempre queria ser enterrado. E a gente falava, não, mãe, não tem para quê. Você não tem motivo nenhum para ser enterrada, porque ninguém acredita mais na vida depois da morte, ninguém acredita na ressurreição, não tem mais nada disso. Então você não precisa ser enterrada. A gente vai te cremar. E os filhos, de alguma maneira, ficaram brigando e a mãe eles se acabaram discutindo. Então o filho fala, olha, quando vocês me ligaram e falaram que minha mãe já foi enterrada, eu entendi a força de uma reza. Entendi quanto minha mãe rezou e pediu para que os filhos enterrassem ela, e eu sabia que não ia dar certo. Então teve que acontecer uma história tão assim especial para acontecer de minha mãe ser enterrada. A reza da Hannah, que a gente está se baseando em toda a história de Rosh Hashanah e tudo, ela conta pra gente uma coisa muito especial. Algo que nenhuma outra reza na história teve. Ela foi contra todas as ideias das rezas de uma maneira natural. Tudo que Hashem ele colocou no mundo, as regras básicas ligadas com reza, ela conseguiu quebrar essas regras. Como ela quebrou as rezas? Está escrito que Deus ele dá para a pessoa um dos maiores presentes que tem, que são os nossos filhos. São os filhos. Hashem pega e dá um filho para a gente de presente. Só que tem um detalhe, que às vezes, nem sempre, o filho vai ser o melhor de todos. Às vezes Hashem dá um filho que seja bom em alguma coisa, outros que são bons em outras coisas, cada um no seu nível. Mas tem às vezes aqueles filhos que a gente fala, uau, Deus, mas por que é assim? Por que meu filho é assim? Por que meu filho não é desse jeito? Meu filho podia ser melhor, podia ser pior. Tem momentos que a gente às vezes questiona um pouco, podemos questionar de alguma maneira, por que Deus deu um filho assim para mim? E se a gente for pensar, para avaliar melhor, o que Hannah fez aqui, nessa reza dela, ela conseguiu quebrar todo esse espírito da natureza. Por que ela quebrou? Porque ela conseguiu falar, Deus, eu quero que você me dê um filho. E não só um filho qualquer. Eu quero um filho que ele vai estar no mesmo nível de Moisés e Aaron. Eu quero um filho que ele vai ser um filho especial, uma alma especial. Isso que eu quero. E quando Hannah pediu isso de Deus, Deus ouviu. E realmente deu para ela um filho que foi o grande profeta Samuel, que foi uma das maiores pessoas. Então, a Hannah, de novo, ela entendeu que a reza depende dela. Ela entendeu que ela precisa se dedicar para poder rezar. Ela entendeu que ela tem o poder de rezar por algo maior do que ela achou. Ela pode rezar não só para ter um filho. Ela pode rezar para que o filho seja algo especial. Ela ensinou para a gente um poder especial da reza. Ela ensinou para a gente que se a gente não desiste, se a gente continua rezando firme, mesmo sabendo que tem coisas que nem sempre a gente consegue, mas não interessa, ela quis dizer, nunca desiste. Continua rezando e Deus um dia vai mandar para você as coisas certas. 20 anos depois que ela estava casada, ela mereceu esse filho. Mas, de novo, só para a gente voltar um pouco mais. Os nossos patriarcas, Abraham Avinu. Abraão, ele rezou, ele demorou para ter filhos com a Sará, eles rezaram e tal, tiveram filhos, mas infelizmente o filho dele não foi dos melhores, no sentido espiritual, no sentido judaico da coisa. O famoso Ismael não foi dos melhores filhos e mais educados. O mesmo aconteceu com o nosso patriarca Isaac. Ele teve o filho Esaú. O Esaú não foi aquela pessoa mais educada, ele matava, ele assassinava, não era um cara super educado. Então, a gente viu que nossos patriarcas eles rezavam, mas a reza deles também não foi da melhor maneira. O que Hannah conseguiu quebrar foi essa natureza, de conseguir não só rezar para ter um filho, mas para ter filhos que eles realmente
que realmente foram filhos especiais. Foram almas especiais que entraram no mundo e conseguiram salvar muita coisa. Então a Hannah quer ensinar pra gente que mesmo quando tem Deus nos livre algum decreto, a gente não precisa parar, não precisa se assustar, não precisa parar de rezar e falar, Deus, não quero mais, tô bravo com você, tô revoltado. Contrário, às vezes Deus quer mostrar pra gente que a gente tem que continuar rezando e nunca desistir, que as coisas podem mudar. Existe um detalhe que, baseado nisso, a gente consegue entender, uma pergunta, na verdade, que eu vou entrar em outro assunto da Torá, mas com isso a gente vai conseguir entender um outro ponto na reza de Hannah muito especial. Algumas semanas atrás, a gente leu na Torá uma porção que conta uma história muito interessante. Moisés, o grande líder do povo, levou o povo durante 40 anos no deserto, deu sempre tudo, se dedicou para eles, deu o máximo que ele pôde, sempre foi a melhor pessoa. Ele quer uma coisa, ele fala, Deus, por favor, deixa eu entrar na terra de Israel. Deixa eu entrar, por favor. Deus fala, não, desculpa, Moisés, não é para você. Você pecou, você não pode mais entrar. E a gente entra, como assim? Moshe, ele pecou, tá certo, mas Ezra ele fez um pecado. Ele pecou alguma coisa, ele fez um pecadinho, foi um pecado pequeno, ele falou, bateu na pedra em vez de conversar. Mas será que esse é o motivo para ele não poder entrar em Israel? Isso é tão grave, Deus não podia deixar o líder, o cara mais top que teve, levou todo mundo, ele quer tanto entrar. É assim que Moshe, ele até rezou para Deus para entrar em Israel como um animal. Falou, Deus, tá bom, me mata agora, me transforma em um animal e eu entro em Israel como um animal, mas pelo menos eu quero entrar, de alguma maneira. Deus falou, não, você não pode entrar. Por que isso? O que tem de tão ruim em Moisés entrar na Terra Santa? E, na verdade, a resposta para isso é que Hashem entendeu que se Moshe Rabbeinu continuasse rezando, ele ia cair no papo. Hashem ia falar, tá bom, você quer entrar? Entra. Então, Hashem teve que ser tão duro e falar, Moshe Rabbeinu, para de rezar. As palavras que a Torá usa são muito fortes. A Torá fala que Hashem calou a boca de Moshe. Falou, fica quieto. Eu não quero que você continue rezando porque eu vou cair na tua. Você vai acabar me ganhando a discussão e você vai entrar. Então Hashem falou, Moshe Rabbeinu, fica em silêncio, por favor. Não fala mais nada, porque eu quero que você não entre em Israel e assim, ponto final. Então por isso, a gente vê uma ideia. Moshe Rabbeinu, ele não continuou um pouquinho a mais. Ele rezou muito. Mas se ele continuasse um pouquinho a mais, ele ia conseguir. E a Hannah foi exatamente essa pessoa que não desistiu. Mesmo quando o marido desistiu, mesmo quando ela já estava, de alguma maneira, um pouco baixa, um pouco com o espírito, um pouco deprimida, mesmo assim ela não desistiu, ela falou, eu não vou desistir, eu vou fundo, eu vou até o final e vou conseguir entrar, eu vou conseguir ter o meu filho. Realmente, graças a Deus, foi isso que aconteceu. Então, de novo, Hannah, ela se dedicou tanto, ela conseguiu tudo isso que ela pediu e ela realmente queria. Mas agora, no nosso caso, o que a gente pode fazer para ser uma reza tão especial, de tal forma que a Hashem realmente vai ouvir a nossa reza? De tal forma que a nossa reza ela vai chegar realmente lá em cima, vai chegar, vai tocar nos céus, vai tocar em Deus, de tal forma que Deus vai falar, ok, eu quero te dar o pedido. Existe uma coisa que a Hannah fez durante a reza dela. Como eu falei, nossos sábios aprendem todas as lições da reza baseado nessa reza dela. Porque ela conseguiu quebrar todas as barreiras. E um detalhe que os nossos sábios aprendem da reza dela foi a famosa Kavaná. O que quer dizer Kavaná? É a intenção. O que Hannah ela teve, ela entendeu um ponto muito especial que muitas pessoas, infelizmente, acabam não pegando. Ela entendeu que existe uma coisa além de simplesmente falar as palavras que estão no livro. Não é só ler, ficar lendo para lá, lendo para cá, só falando. Ela entendeu uma coisa muito mais especial. O que ela entendeu? Só uma historinha antes pequena para a gente entender melhor o que ela estava entendendo. Existia um grande rabino na época do Talmud, da Gemara, vários anos atrás. Ele estava rezando na floresta. De repente, no meio da reza dele, chegou um ministro, um cara muito importante. Não era judeu, mas ele chegou, apareceu, e ele tentou incomodar o rabino na reza. Ele falou, rabino, bom dia. O rabino percebeu que tem alguém atrás, mas ele não parou de rezar. O rabino continuou rezando. E o cara falou, rabino, eu estou aqui, sou eu, ministro. O rabino não mexeu os olhos, não fez nada, continuou rezando. Passou um tempo, o rabino acabou a reza. Esse ministro chegou e falou, rabino, você colocou a sua alma em risco. Você colocou a sua vida em perigo. Porque eu posso matar você. Você descumpriu a ordem
do meu reinado, de você deveria ter me respondido. Você não fez isso, eu posso te matar. E o Rabino falou, sabe o quê? Eu vou te dar uma resposta bonita. Se você estivesse rezando, se estivesse não rezando, se estivesse conversando com o rei, e chegasse um cara, um amigo teu, e puxasse papo com você, o que você ia fazer? Falou, óbvio que eu nunca ia responder. Ah, por que não? Porque eu tô falando com o rei. E o Rabino falou a mesma coisa. Você veio me incomodar aqui, mas eu tô falando com Deus. Tô falando com o rei dos reis. Então, quem é você perante ele? Então, óbvio que eu não vou escutar você. Óbvio que eu não vou cair no teu papo e desviar minha reza por causa de você. O que a Hannah ela entendeu é algo que a gente às vezes acaba não entendendo. A nossa reza ela é um momento em que nós estamos nos conectando com Deus. É um momento, é um encontro nosso com Deus. É um momento que a gente vai falar, desliga tudo, não existe mais nada além de Deus. Assim como se a gente tem um encontro muito importante. A gente vai se encontrar com alguém importante. Uma noite antes a gente já não dorme, a gente já começa a se preparar, a gente passa horas preparando nossos relatórios, nossas anotações, o que eu vou falar, o que eu vou pedir, o que eu vou comentar, o que eu vou responder. Todos os detalhes a gente vai planejando antes e quando chega no dia a gente às vezes não come direito, a gente não dorme, já fica todo ansioso para poder se encontrar. O mesmo acontece quando a gente vai rezar. Só que, infelizmente, a gente não dá valor para isso, porque a gente acaba rezando todo momento, a gente acaba falando com Deus toda hora, e a gente não valoriza isso. Mas se nós queremos mesmo que a nossa reza vai ser tão aceita perante Deus, a gente tem que ter essa preparação. A gente tem que saber que a gente está entrando no encontro com Deus, que é algo muito forte. Tem que saber que realmente eu preciso agora me dedicar e falar, eu tô entrando, tô conversando cara a cara com Deus. Às vezes a gente não sente isso, mas o ponto é esse, a verdade é que nós estamos sim falando com Deus. Então, quando a gente para entender que esse é o verdadeiro sentido da reza, isso muda tudo. Isso que Hannah entendeu, ela foi até o templo e falou, começou a conversar mesmo com Deus, começou a se entregar para Deus. Nada mais interessava para ela. As pessoas que estavam no redor começavam a falar, essa Hannah, ela tá bêbada, ela é alcoólatra, uma mulher que bebeu. Realmente, isso consta lá nos livros. Porque ela estava maluca, ela estava falando com Deus de uma maneira estranha. Mas esse é o ponto que ela ganhou, que a gente tem que aprender. A gente tem que saber que para nossas rezas serem realmente sempre aceitas, a gente tem que se preparar. Tem que entender que nós estamos agora entrando para falar com Deus. Então, por isso, a gente tem que se dedicar e realmente dedicar esse momento de preparação e momento para falar a Deus, eu vou rezar com toda a forma, com toda a kavaná, com toda a minha intenção, com toda a minha devoção para você. Isso não é sempre fácil, porque a gente sabe que dentro de nós a gente tem aquele instinto negativo. Ele sempre vai incomodar, sempre vai falar, não precisa rezar tão bem, não precisa se preparar tão bem, principalmente agora na quarentena, reza de pijama, reza daqui, reza mais rápido, mas ele sempre vai dar esses comentários, mas a gente tem que ser forte. Tem que saber que se a gente quer que a Hashem escute, tem que ir atrás, tem que se dedicar. E mais um ponto que as pessoas acabam esquecendo é que, tirando todo esse lado espiritual da reza, a reza é um momento durante o dia que vale muito. Por que vale? Porque a reza é o momento que a pessoa ela começa a meditar. Ela começa a entender o que é Deus. O que Deus faz? A bondade dele. Como Deus está em tudo. Como Deus dá vitalidade para tudo. Como Deus realmente cuida de cada criatura do mundo. Como Deus ele está presente em todos os momentos. Quando a gente começa a meditar, isso faz com que a gente medite nos nossos valores. A gente começa a entender melhor o que a gente quer. Quem nós somos. O que nós somos. Isso traz resultados positivos. Então a reza, não só no sentido religioso falando, mas a reza é um momento que traz um bem muito grande para cada pessoa. O momento do dia que a pessoa se dedica para a reza é o momento que ela esquece de tudo, desliga tudo porque ela quer entender mais profundo quem ela é. Ela quer se tranquilizar, ela quer uma paz. Muitas pessoas querem paz, elas querem sentir uma paz interior, querem se sentir bem com elas mesmas. Às vezes elas esquecem de rezar. O momento da reza traz justamente essa paz, traz essa conexão com a Hashem. Então isso que a gente tem que aprender da Hannah, baseado agora que a gente está entrando no ano novo, e Rosh Hashanah, se Deus quiser, na semana que vem, e essa história a gente lê no Rosh Hashanah, então realmente vale a pena a gente pensar, pelo menos nessa semana, na semana do Rosh Hashanah, de Yom Kippur, dedicar 1 minuto, 2 minutos, cada um no seu nível, cada um no tempo que ele tem, mas para se dedicar para a reza, para entender o que é realmente a reza, o que ela faz, o que ela traz para a gente, como ela consegue mudar nossas vidas, como a gente consegue rezar direito, de tal forma que, no final de contas, Deus vai ouvir nossas preces e vai trazer para todo mundo um ano bom e doce, material, espiritualmente, em todos os sentidos, para todo mundo, se Deus quiser. Agradeço muito a presença de todos, do Carlos, Fábio, o Isaac Muller, o Roberto, o Becker, o Lessing, o Kibud, o Sérgio Chaimovitz, a Vitória,
e o seu Mauro, o iPhone também que está aí. Agradeço a todo mundo. Fiquei muito feliz com a presença. Então, todos sempre bem-vindos. Shana Tová, se alguém quiser comentar ou perguntar, fiquem sempre à Mendy, vontade. eu posso fazer um comentário muito interessante que eu li aqui, uma Sirá do Rebbe, uma Sirá muito importante, que a gente fala agora, inclusive vai chegar em Rosh Hashanah. Sim. A gente fala tefila, o teshuva, tzedaká. E a palavra tefilá, em hebraico, lirit palel, a gente pensa que é rezar, orar. E eu li que tefilá é tofel, na realidade, é unir-se, juntar-se, conectar-se, que nem você falou. É exatamente isso que você falou. Porque bagachá que é rezar, orar. Existe uma coisa que a gente pensa, e você falou uma coisa certa, que se conectar, unir-se a Hashem. Muito bacana que você falou. Verdade, bem analisado, sim. A palavra tefilá realmente quer dizer isso em hebraico. Boa. Isso mesmo. Ok, Mendy, escolha. Boa noite a todos. Shana Tová, obrigado, Rabino. Escolha. Boa noite, Shana Tová. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom também. E tudo de bom. Um ano maravilhoso. Shabbat Shalom, obrigado, Rabino. De nada, querido. Tchau, Sérgio, um abraço, querido. Nos falamos. Tchau, tchau. Tchau, Mário. Tchau. Vamos me despedir aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Até mais. Tudo de bom. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau.